do seu coração mais uma vez. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me Aleluia. rejeita. Você é filho amado do Pai. Você tem um bom Pai, Ele não está bravo com você. Ele não te rejeita. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar por um instante. Eu queria chamar o pastor Francisco e a Tereza aqui, apresentá-los, né, para aqueles que ainda não os conhecem. Aleluia. Esse casal abençoado do Verbo da Vida de São Paulo, Lapa, amém? Amém. Pastor Francisco e Tereza, muito obrigada por estarem aqui conosco. Nós já tivemos uma conferência da família com eles e foi inesquecível. Quem estava naquela conferência nunca vai se esquecer de mansinha. Amém? E nós queremos agradecer a Deus, né, pela vida de vocês, queremos orar também. E Tereza é uma amiga de longa data, né? Foi nossa professora, minha e do pastor Tiago, de Autoridade do Crente, em 2011. Deu aula pra gente no Rema e vocês vão receber da vida deles esse final de semana, amém? Vamos orar e eu vou passar para eles depois. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa família. Nós te agradecemos, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito através deles, Pai. E nós declaramos que esse novo tempo, essa nova estação sobre eles, ó Pai, alcançarão muito mais pessoas, ó Pai, com a unção, Senhor, que eles têm como família. Nós declaramos nessa noite olhos abertos para ver, ouvidos para ouvir, toda mente cativa à obediência de Cristo nesse lugar e corações prontos para receber da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Você pode sentar. Que privilégio estar aqui. E eu comentei com o Tiago quando cheguei. Que leveza, que alegria a gente vê nessa igreja. A gente percebe. E aí pregar aqui, anunciar as coisas de Deus é fácil. Porque você já está pronto para receber. Essa é uma família amada, seu Acácio, irmã Penha, Tiago e Diara. A família toda, Thalita com o esposo. Que amor que nós temos toda vez que vemos aqui. É um privilégio estar com você e eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas. Eu creio que Deus vai mudar as nossas vidas. E eu vou sentar ali para receber minha porção hoje à noite. Amanhã tem uma porção para amanhã. Então, se você pode, vem em todos os horários, porque Deus vai acrescentando a cada momento nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Quem ainda não nos conhece? Eu vou descobrir que você é membro novo, quer ver? Quem ainda não nos conhece? Ah, olha quanta gente, que coisa linda. A igreja crescendo, não é? Coisa maravilhosa. Eu sei que você está aqui porque você tem grandes expectativas em Deus. Você não veio aqui por causa de Tereza, você não veio aqui por causa de pastor Francisco. Eu sei que você veio porque você está com grandes expectativas naquilo que Deus quer fazer na sua família, na sua casa. Quem chegou aqui com essa expectativa? Quem tem certeza que essa expectativa será muito maior e melhor do que você pediu e pensou? Aleluia!
Eu tenho uma palavra no meu coração. Deus vai nos surpreender. Aleluia. Eu estava essa tarde no quarto e o Senhor falou isso para mim. Eu vou surpreender vocês. E quando Deus fala de surpresa, queridos, pode ter certeza, Ele está falando do sobrenatural. Coisas inexplicáveis vamos viver nesses dias. Coisas que o homem naturalmente não vai poder explicar, ele só vai poder desfrutar. Então, para que isso aconteça, você tem que conectar. Você sabia disso? O sobrenatural, vocês já vão descer, tá? Só um pouquinho. Ai, teu pastor tocando para mim, gente, é uma coisa louca. Não é não, gente? Fala aí vocês. Teu pastor tocando com vocês, queridos, é muita honra. É forte isso, é forte. Meu marido queria fazer isso na igreja, mas não deixei não toca nada muito bem. Ele tentou, querido, ele tentou, 16 anos, mas não conseguiu não. Então o lugar dele com o microfone ou sentadinho, fica tudo bem. Mas sabe, queridos, a gente só consegue ser surpreendidos por Deus quando a gente está conectado nele. Porque aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, é o que Deus tem preparado para esse final de semana. Aleluia! E você e eu, conectados com Ele, nós vamos desfrutar desse sobrenatural. Nós vamos ver coisas rompendo na nossa família, na nossa casa. Aquilo que estava retido, aquilo que estava preso, aquilo que não acontecia, aquilo que parecia uma promessa bem longe, bem distante, que você já estava quase desistindo. Está preparado para esse final de semana. Aleluia! Então já fala para sua cadeira aí, eu não estou presa a você. Eu não estou presa a você, cadeira. Eu estou livre para correr, para pular, para dançar, para salmodiar. Eu estou livre para me mover. Você vai se mover junto com Deus. Você vai se mover junto com o Espírito Santo. Querido, deixa eu dizer algo. O Espírito de Deus se move aonde há avivamento. Você já viu algum cemitério, amado, avivado? Mas eu já vi igrejas avivadas. E essa igreja aqui é avivada. E essa igreja aqui é de um povo que dança, é de um povo que salta, é um povo que grita, é um povo que pula, é um povo que dança. Porque até a tristeza vai saltar de alegria. Aleluia, aleluia. Pastor o Acácio, ele disse: eu fiz um chazinho natural para vocês. Agora 15 para 7. Eu falei: meu filho, deixa eu dizer uma coisa, eu estou turbinada, não quero chá nenhum. Eu literalmente não quero chá para acalmar. Eu quero ficar mais turbinada. Eu quero ficar mais avivada. Eu quero ficar mais acesa. Quem está junto comigo nessa? Aleluia! Então, querido, é isso que vamos viver. É isso que nós vamos desfrutar. Então, você fica conectado. Olha, vai haver turbulência. Aleluia! Você sabe que um bom voo, por melhor que ele seja, de vez em quando dá umas tremidinhas, não é? De vez em quando tem umas turbulências. Nós vamos viver isso.
Porque onde Deus nos ajusta, tem umas turbulências. Ai, meu Deus, o Espírito Santo está me dedurando. Não, ele não está não, ele está só consertando algumas coisas. Aleluia. É proibido cutucar o outro. Deus está falando com você. Não, Deus está primeiro falando com você. Então diz aí para o seu amado, não me cutuca. Recebe primeiro. Amém. Aleluia. Obrigada, querido. Aleluia. Olhe. Hoje eu vou ministrar, mas amanhã vai ministrar alguém de manhã que eu não sou digno de nem atar suas sandálias, que é o meu marido, o grande mestre. Mas ele é muito cavaleiro, ele é muito gentil. Aí ele diz, as damas começam. Amém, querido? Então é por isso que eu estou iniciando. Mas eu sei que Deus hoje vai preparar o caminho. Ele vai preparar a estrada para aquilo que ele vai encerrar amanhã. Vai ser a construção mais rápida da sua casa. Começa hoje à noite e amanhã à noite termina. Mas não vai faltar nada. A construção será completa. Amém? E nós essa noite vamos começar conversando a respeito que atitudes falam mais que palavras. Lindo, não é não? Atitudes falam mais do que palavras. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. O que as suas atitudes têm ensinado à sua família? Aleluia! O que suas atitudes têm ensinado à sua família? E sabe, essa mensagem surgiu de uma mensagem do meu neto para mim. Dia 2 agora, eu fiz aniversário e meu neto de 16 anos, ele me mandou uma mensagem. Vovó, parabéns pelo seu dia. Muito obrigada por tudo. Aí ele descreveu. E por tudo que você me ensina. Você é incrível, vovó. Te amo muito. Imagina o que aconteceu com a vovó. Quase desidratei de chorar. Quase desidratei com aquela mensagem. E eu, amado, enquanto eu estava orando, depois dessa mensagem, o Senhor, eu disse, Pai, você conhece cada família de Cascavel. Você conhece cada família que estará lá. Eu conheço poucas famílias que estão lá, mas você conhece todos eles. O que você tem para eles? O que você quer dizer a eles? O que você tem para melhorar na casa deles? O que você tem para dar mais para a família deles? E o Senhor disse, releia a mensagem do seu neto. E quando eu não tinha me atentado, quando ele disse, obrigada por tudo que você me ensina. Aleluia. E sabe, queridos, eu disse, Pai, pois agora eu quero saber primeiro o que eu estou ensinando, o que a minha casa, eu e meu marido estão me ensinando a minha família. E eu mandei no grupo da família, para os filhos, para os netos e para a nora. O que nós ensinamos a vocês com a nossa vida? E pedi para eles gravarem um vídeo e eu quero passar para vocês. Meu nome é Márcio e como todo filho eu estou muito orgulhoso de poder vir aqui falar dos meus pais. Os maiores aprendizados que nós tivemos certamente não vieram de momentos em que eles pararam para nos ensinar, mas sim do exemplo que eles deram. Exemplo de fé, exemplo de amor, de cuidado, de respeito.
essa foi a forma que eu mais aprendi com eles, né? Nos mostraram quanto a fé moveu a vida deles e, consequentemente, a nossa. Momentos de amor, principalmente amor entre eles, mas, sobretudo, o amor deles com a gente. O amor como filho, o amor como mãe, pai, neto, que é essa relação que a gente tem de família. Então, certamente, os maiores aprendizados que eu tive com os dois foram na base do exemplo. E eu sou muito grato por isso, muito feliz, grato a Deus por ter tido esses momentos. E certamente esses são os grandes ensinamentos que eu gostaria realmente de deixar para o meu filho e de manter para o resto da minha vida. Meu nome é Luigi, eu sou neto do Francisco e da Teresa. Desde que eu sou pequeno, meu avô e minha avó sempre vêm me aconselhando sobre o que fazer, sobre o que não fazer, como fazer. Vem me mostrando as palavras de Jesus, levando tanto eu quanto minha família, meus primos, para a igreja. Tentar sempre mostrar o bem através de conversas, palavras e principalmente de exemplos, que eles sempre mostraram muito o que é o amor, o que é a honestidade, o que é o perdão, o que é a gratidão. E eu tenho certeza que eles me influenciaram muito a ser quem eu sou hoje, em minhas escolhas boas da vida, em minhas escolhas positivas, porque desde sempre eles sempre tentaram passar esse lado bom da vida para mim e para minha família, esse lado que Deus manda a gente seguir. E graças a Deus eu tenho uma avó e um vô desse para me aconselhar e me guiar. Eu amo muito vocês. Eu sou o Marcelo, sou o filho mais velho da Teresa e do Francisco, para falar um pouco sobre o exemplo e inspiração de homem e mulher que meu pai e minha mãe são para mim. Não só para mim, mas como meus irmãos, para toda a nossa família. De destacar sobre eles o amor que eles compartilham entre eles, com todos aqueles que estão ao redor deles. Eles sempre nos ensinaram que a base de tudo é respeito um pelo outro, amor um pelo outro e principalmente a fé em Deus. E é bom que eles não passam somente em palavras, porque palavra é muito fácil falar, mas eles passam nas atitudes deles. Sempre no momento difícil, claro que todos nós passamos, eles sempre estão ali confiando em Deus, mostrando a fé deles, colocando a fé deles em ação. Admiro profundamente neles a generosidade que eles têm em estar ali dispostos a ajudar ao próximo, não só em atitudes, mas principalmente em oração. Não importa quem seja, aonde for o lugar que eles precisem ir, eles vão estar lá com o coração aberto, cheio de gratidão a Deus, por dando essa oportunidade de levar a palavra às pessoas que necessitam. Eles não fazem isso como obrigação, fazem com o coração extremamente gratos e aberto a Deus. Oi, eu sou o Matheus, sou neto da Teresa e do Francisco. Estou aqui para falar o que eles me ensinaram ao longo da vida. E acho que eles me ensinaram principalmente que a união, a família vem em primeiro lugar, a família vem em primeiro lugar. Então, se a nossa família é unida hoje, com certeza graças a eles. E também, eles são o maior exemplo que eu tenho do que é ser fiel a Deus. Então, eles me ensinaram principalmente também a ser fiel a Deus. E é isso, eu só sou o que eu sou hoje por causa deles. Eu acho que se eles não existissem, eu não sei o que eu seria. E é isso, eu amo muito eles. E hoje a gente está aqui para falar desse casal aí maravilhoso, né? E eu, como filho, eu posso falar que eles nos ensinam, né, de forma intensa aí, exatamente como Deus faz conosco, que é a respeito do amor incondicional. Ainda que a gente apronte muito, né, sempre que aparece alguma situação que precisa de um conselho, de uma ajuda, seja como for, eles sempre vão estar lá para nos ajudar. E eles demonstram isso com a vida deles, nunca, de forma alguma, fazem algo contrário com relação a isso. Estão sempre lá disponíveis, por isso eu posso falar que eles nos ensinam a respeito do amor incondicional. Bom, eu tô aqui representando as noras. Quem tem muita nora aí? Não, mas eu só tenho a agradecer a meu sogro, minha sogra, até porque, né, foi através dela que veio o maridão. Eu vi que ela tava me agradando muito essa semana. Depois que eu entendi o que era esse agrado todo, ó, ela queria que eu viesse falar bem dela aqui hoje. Não, gente, brincadeira. A gente só brinca assim com quem a gente tem intimidade, com quem a gente se dá bem, né? É por isso que eu tenho essa liberdade de brincar com a Teresa, com o Fran, porque eles realmente são um pai e mãe pra gente, né? Não só pro Thiago, mas eu tenho eles como meus pais também. E só tenho a agradecer a vida deles. Vovó, eu amo vocês. Um beijo. Amamos vocês. Aleluia. Não preciso dizer que eu vi esse vídeo já umas 500 vezes. E eu fiquei muito emocionada porque, primeiro, por eles fazerem. Eles não gostam muito disso, eles não gostam de aparecer. Quando eles vão na igreja, a gente fala deles. Eles ficam, vocês têm que falar da gente, vocês têm aquela coisa de filho, né? Então eu vi, e sabe, queridos, que me chamou muita atenção, que nem eu esperava que eles dissessem tudo isso.
né? Eu esperava que eles falassem, porque a gente está sempre demonstrando amor, está sempre falando do amor. Mas essas outras coisas que eles falaram, para mim eu falei, pai, a gente não faz as coisas intencionalmente. Né? O Márcio é o meu filho do meio, é o que mais parece comigo. Ele é alegria em pessoa, ele acorda rindo e perturbando todo mundo. Então, e ele disse, quando ele começou o vídeo, que ele disse, eles nunca pararam para nos ensinar a teoria. Nós nunca sentamos com eles para dizer como funciona o amor. Nós nunca paramos para ensiná-los como funciona a fé. Nós sempre, como casal, nós sempre mostramos a eles o resultado do amor e o resultado da fé. Aleluia! Porque o que os nossos filhos precisam ver é o resultado daquilo que nós estamos dizendo. Aleluia! Porque muitos filhos, amados, eles estão ouvindo, eles estão sendo condicionados, né, a estar numa igreja, a estar, não, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Mas você, como eu e você, quando a gente vê algo acontecendo na vida de alguém, o resultado que essa pessoa experimenta não é aquilo que a gente deseja? É assim na nossa casa. Nossos filhos, eles precisam ver o resultado do nosso amor. O nosso amor como marido e mulher. Eles precisam ver o resultado do nosso amor a Deus, o resultado da nossa fé em Deus. Porque, queridos, se eles não verem o resultado, eles não vão acreditar. Aleluia. Aleluia. Eu quero ler com você a Jéssica. O Lucas perguntou, qual a versão da Bíblia que você vai usar? Eu falei, eu vou usar um único versículo. Ela disse assim, vai bater com um versículo só? Olha o que diz Gênesis 18, 17, na versão A Mensagem. Então, o Eterno disse, seria justo esconder de Abraão o que eu estou para fazer? Ele vai se tornar uma nação grande e forte. Olha que coisa olha o que Deus está dizendo para o cabeça da casa. Ele falou com quem? Com Abraão. Olha o que ele está dizendo. Abraão, você vai se tornar uma nação grande e forte. Aí ele continua dizendo, e todas as nações do mundo serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ele ensine seus filhos. Olha o que Deus está dizendo, queridos. Eu o escolhi para que ele ensine a quem? A seus filhos. E ele diz, e sua futura família a andar nos caminhos do Eterno, a serem bons, generosos e justos, para que o Eterno possa cumprir o que ele prometeu a ele. Aleluia. Deus chamou, amado, o cabeça da casa. Deus chamou Abraão e disse para ele, eu vou te fazer forte. Aleluia. Isso significa que o cabeça da casa, ele é o mais forte. Cadê os homens desse lugar?
E sabe, queridos, a gente tem observado que não é bem isso que está acontecendo nas famílias. Nós estamos vendo muitas mulheres fortes. Eu sou uma delas, viu? Forte, valente. Graças a Deus que meu marido é mais do que eu. Mas deixa eu dizer, às vezes, amados, os maridos estão tão acomodados que essa força, ela está sendo exigida das esposas. E quem aqui sabe quando você carrega algo que não é seu, pesa? Quem aqui sabe quando você põe uma roupa que não é sua, fica esquisito? É ou não é? Deus chamou Abraão e ele disse, olha, eu vou fazer de você grande e forte. Aleluia. Grande e forte. Grande e forte. Cadê os cabeças da sua casa aqui? Deus disse que você é grande e forte. Ah, mas não é bem assim que eu estou me vendo. Mas você não está se vendo como Deus lhe vê. Deus lhe vê grande e forte. Grande não é estatura. Deus vê você, homem. Ele vê você grande. Grande em tudo que é bom. Grande, amado, nas atitudes. Grande nas palavras. Grande nas ações. Grande em dizer para o diabo, chega. Grande em colocar limites do diabo na sua família, na sua casa, nos seus filhos. Influenciando os seus filhos. Você é mais forte que o diabo. Aleluia. Circunstâncias chegam, queridos. Circunstâncias chegam para todo mundo. Para qualquer homem, com dinheiro, sem dinheiro. Você sabia disso? Qualquer um, amado, vai passar grandes situações de desafios. Mas se você, cabeça da sua casa, tem consciência de que você é grande e forte, você se posiciona assim. Por que que as mulheres estão, amado, carregando, tendo que ser essa mulher forte, tendo que ser essa mulher que está, amado, resolvendo as coisas dentro de casa? Porque os homens, eles não estão se vendo assim. E Deus essa noite veio lembrar você é grande e forte. Aleluia. E ele diz que, olha, Abraão, eu te escolhi para que você ensine seus filhos. Não é a escola que ensina seus filhos. Aleluia. Não são os amigos que ensinam seus filhos. É o cabeça da casa. É o cabeça da casa. Ah, mas a mãe resolve. Vai lá resolver com a mãe. Querido, deixa eu dizer uma coisa. O seu filho precisa ver esse homem que diz sim e esse homem que diz não. Vai lá falar com a sua mãe. Vai lá que a sua mãe resolve. Ei, não é isso aqui que o Senhor falou. Na minha casa, Francisco, o Tiago, o que apareceu com a esposa, as minhas outras noras são tímidas, elas não gravaram o vídeo. Graças a Deus, né? Podia falar alguma coisa assim, né? A outra já falou que eu puxei o saco dela só para poder ela falar. Aí eu falei para ela, o vídeo estava tão bonito até você aparecer. Mas ela é extremamente divertida. Ela estava na conferência da família. Quando nós viemos, eles participaram também. Eles estavam aqui com a gente. Mas deixa eu dizer uma coisa, queridos.
posições erradas dentro de casa está dando legalidade ao diabo. Meu filho Tiago, que é esse que tem a menina, que é a minha neta, ele vinha, perguntava para mim, posso fazer isso? E eu dizia não. Ele muito esperto, ele ia onde? No pai. E o pai dizia não. Não, Fran dizia assim, o que a sua mãe falou? Aí ele fazia assim, não, eu quero saber o que você disse. Até que nós descobrimos como ele estava agindo. Aí o Fran falou para mim, o Tiago terá 3 chances para poder ouvir não. A 4ª ele vai apanhar. Você me diga quando você disser não. E nós combinamos isso. Mas ele era muito esperto. Pensa no nó que ele queria dar na gente. Aí ele vinha para mim, mãe, e aí, mãe, você vai deixar? Eu dizia, não, Tiago, não vou deixar. Aí ele ia, passava uns dias, ele vinha, mãe, e aí, você vai deixar? Eu dizia, Tiago, eu já falei não. Ele sabia que não podia vir mais a 3ª vez para mim. Porque o Fran avisou para ele. O que ele fazia? Ele ia no Fran e dizia assim, você deixa eu ir? Aí o Fran dizia não. Aí passava um dia, ele dizia, você deixa eu ir? O Fran dizia não. Aí ele dizia, agora eu só tenho mais uma chance com cada um. Porque ele sabia que a 4ª vez ele ia apanhar. E ele vinha para a 3ª vez, mas ele não vinha na 4ª. Porque aquilo que nós falávamos, nós honrávamos. Nós nunca ameaçamos os nossos filhos. Nós sempre dissemos a ele o que aconteceria e acontecia. Aleluia. Sabe por que muitos filhos não estão respeitando os pais? Porque vivem de ameaça. Não cumprem o que falam. E a palavra de Deus diz que a nossa palavra tem que ser sim ou não. O que passa disso é do maligno. Aleluia. Nós precisamos consertar algumas coisas, queridos, dentro da nossa casa que nós estamos achando que é amor. E eu quero dizer para você, não é amor. Você dizer para o seu filho que você vai fazer algo e depois você se arrepender e não fazer, você não está amando o seu filho. Você está ensinando o seu filho a ser uma pessoa volúvel, a ser uma pessoa inconstante. Um dia ele faz, outro dia ele não faz, um dia ele quer, outro dia não quer. Aleluia. Oh, de bênção do Senhor, não é? Às vezes, amados, o Fran dizia assim, bom, vou contar essa história aqui só para vocês saberem o nível que era na minha casa, né? Agora não temos mais nenhum filho em casa, todos casados. Meu filho, o Tiago, com a Érica, nós estávamos na África dando aula, lá em Angola, e eles se conheceram, já tinham 3 meses, eles estavam namorando. Aí ele liga e diz assim, mãe, nós vamos casar. Aí eu falei, é mesmo? Nossa, e quem vai pagar esse casamento? E quem é que vai dar todas as coisas para você? Porque o que você ganha, ele ganhava na época, a dinheiro de hoje, ele ganhava tipo R$2.000. Eu falei, como é que você vai sustentar a sua casa com R$2.000? Aí ele disse assim, mãe, Deus falou para mim que vai dar tudo. E eu sou uma mãe, amado, que assim, pego junto. Eu falei, Deus falou, filho, então ele vai cumprir. Tá tudo bem, nós vamos chegar em São Paulo, quando a gente retornar, nós vamos sentar com vocês e vamos conversar. Contei para o Fran, e o Fran disse, ele falou isso, eu falei, falou? Eu falei, nós vamos pegar junto com a fé dele.
Porque é isso que a gente ensina a eles. O Fran disse, vamos conversar pessoalmente, olhando nos olhos. Aí voltamos depois de umas 2 semanas para São Paulo, reunimos os dois. E aí, que história é essa de casamento? A minha nora falou, né? Não, Deus falou, Tereza, que vai dar tudo. Nós não vamos comprar nada. Eu falei, gente, mas que Deus é esse maravilhoso? Tá certo. Não, e a gente não quer festa, para a gente não gastar. Ela é empresária, a minha nora. E ela disse, a gente não vai fazer festa para a gente não gastar. Mas no final a mãe dela fez uma festa para eles e tal. Queridos, e Deus deu tudo. Só uma coisa faltou. Diga assim, uma coisa. Faltou. A TV. A TV. A TV faltou. E aí eles foram para a lua de mel, voltaram depois de 3 dias, eles alugaram um apartamento no nosso condomínio, a casa deles ficou toda montada, a sala com um sofá, com um rack, sem TV. Aí eles voltaram da lua de mel, foram aonde? No nosso apartamento. Chegaram à noite de viagem, chega ele. Os outros 2 filhos já tinham casados, não estavam mais em casa. No quarto dele tinha uma TV. Quantas polegadas? 40 polegadas, né? Olha como nós éramos pais generosos. Um filho com a TV de 40 polegadas no quarto, é muita mordomia, não é não? Queridos, aí chega ele e diz, mãe, a única coisa que nós... Eu já tinha percebido. A única coisa que nós não ganhamos foi a TV. Posso levar do meu quarto? Aí eu olhei para ele, aí eu disse o que para ele? Nossa, como vocês são inteligentes. Não vai levar. O Fran olhou para mim, como quem diz assim, que megera é essa? O olhar dele falou. E eu olhei para ele e disse assim, você não muda o que eu disse. O olhar da gente falando, não, mulheres? Aquele olhar diz, calado você já está errado. E eu olhei para o Fran, e o meu filho e minha nora olharam para mim em choque. Eles não acreditaram. Nem eu. Queridos, e eu disse para eles, deixa eu explicar. Por que eu não vou deixar você levar? Você disse para mim que Deus fez uma promessa a vocês 2, que daria tudo. Não foi assim? Aí eles 2, foi. Eu disse, e Deus esqueceu da TV? Eu falei, porque Deus sabe que vocês gostam de assistir televisão. Quando Deus, ele diz que vai dar tudo, ele diz que vai dar tudo. Queridos, e naquele momento eles entenderam a mensagem, foram embora e ficou o pai em casa. Mas, você não acha que a gente poderia emprestar? É um empréstimo. Eu disse para ele, amor, não atrapalha o que Deus tem para fazer na vida deles. Eles precisam depender de Deus. O cordão foi rompido. E o Fran olhou para mim e ele disse, você está certa. E queridos, eu fui para o meu quarto, eu disse, pai, eu não tinha nenhuma razão natural para dizer não.
Mas eu sei que meu filho precisa depender de você, ele precisa confiar em você. Ele construiu uma nova família. Eu quero que eles comecem a família deles do jeito certo, da maneira certa. Senhor, honre a fé deles. Isso foi no domingo à noite. Na segunda-feira, meio-dia, o meu filho me manda uma mensagem. Mãe, só para você saber, Deus me deu 2 TVs. A da sala e a do quarto. 2 pessoas da família não tinham comprado o presente, estava esperando para poder perguntar a eles o que faltou. E as 2 pessoas, como eles falaram, as 2 pessoas que eles não tinham ganho TV, cada uma comprou um. Ou seja, eles ganharam a TV da sala e do quarto. Se eu passar essa mensagem para você, papai e mamãe, para de atrapalhar a vida do seu filho. Pare de atrapalhar a vida da sua filha. Você não é Deus na vida deles, você é pai. Deus é Deus. Tem pais amados que só da filha falar, ai, eu vi aquilo, é tão bom. A mãe está lá comprando já. O pai está lá comprando já, providenciando. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. O seu filho vai crer mais em você do que em Deus. E deixa eu dizer uma coisa, uma hora você vai embora, porque vai chegar a hora de você voltar para casa, voltar para o céu. E seu filho vai ficar aqui. E quem é que vai livrar ele? Aquilo que você está achando que é amor. Você está, amado, criando um problema no futuro para seu filho. Porque ele não vai acreditar em Deus, ele não vai confiar em Deus. Ele vai acreditar no papai, ele vai acreditar na mamãe, ele vai só confiar no papai e na mamãe. Mas eles precisam, amado, se apegar a Deus. Eu não sou resposta dos meus filhos. O meu marido não é a resposta dos meus filhos. A resposta dos meus filhos está em Deus. Para todas as coisas, queridos. Para todas as coisas, meus filhos precisam aprender. E sabe, queridos, e vem os netos. Aí pensa, querido, pensa numa coisa sofrida. É quando os netos chegam. Meu Deus, é um amor multiplicado. É um amor, amado, que enlouquece a gente. Cadê os avós aqui? Levanta as mãos aí para os avós. É ou não é, gente? Tira a gente de órbita. Meu Deus do céu. Mas Deus sabe como tratar você bem cedo. Chegou o dia do parto do meu primeiro neto. Esse que mandou a mensagem a qual me inspirou a pregação de hoje. Quando nós chegamos na maternidade, foi um parto programado. Quando nós chegamos na maternidade, quando a gente ia sair do carro, o Francisco me segurou. E ele disse assim, ei, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu pensei, meu Deus, meu neto nascendo. Meu primeiro neto, o coração a mil. E ele querendo falar alguma coisa comigo. Ele olhou para mim e ele disse assim, você não é a mãe dessa criança, você é a avó. Lá em casa o nível é assim, viu, gente? Uma família de um nível bem... Todo mundo se põe nos lugares. E eu disse para ele, por que você está dizendo isso? Ele falou para você já entender que ele não é seu. E você tem que ser avó e não mãe. Olha, ele lembrou. E não abro mão de você, porque você, antes de tudo, é minha esposa. Aí eu falei para ele, isso é hora de você falar sobre isso.
Mas, querido, glória a Deus por essa palavra. Meu neto nasceu. Eu queria tomar conta dele, eu queria dominar a situação. E a voz do Fran no meu ouvido: você não é a mãe, você é a avó. E eu ouvia isso no meu ouvido, eu retrocedia. Eu ia lá na casa do meu filho para ver meu neto, aí ele estava com um macacãozinho babado. E eu pensava: o que ela está fazendo que ainda não trocou a criança? Aí eu lembrava: eu não sou a mãe, eu sou a avó. Ai, meu Deus. Graças a Deus, querida, eu venci. Graças. Foi fácil? Não. Não é fácil. Permanecer no lugar certo, na posição que Deus lhe deu, não é fácil. Mas é necessário. Muitas famílias, amado, estão sofrendo. Não é porque o diabo, ele está agindo. Aí, olha, essa família aqui, é essa aqui que eu vou perseguir. Não, querido, é porque ele está encontrando oportunidades. Famílias, amado, que não andam em pecado, fazendo coisas tão erradas, fazendo, sabe? Não, mas dentro de casa, a posição está errada. E eu quero dizer para vocês que isso é uma porta enorme aberta. Quando você, mulher, toma um lugar que não é seu, você abre a porta para o diabo e diz: entre e fique à vontade na minha casa. Quando você, marido, sai do lugar que é seu, você abre a porta da sua casa e diz para o diabo: sirva-se. E a gente está achando, amado, que o diabo está nos perseguindo por outras razões. Somos nós dentro de casa. Sem colocarmos os nossos filhos no lugar certo. Fazer dos nossos filhos homens e mulheres que obedecem. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Se o seu filho não lhe obedecer, ele nunca vai obedecer a Deus. Porque se seu filho não obedece você que vê, como é que ele vai obedecer a Deus que ele não vê? Aleluia. Deus diz, amado, na sua palavra, que aquele que não corrige seu filho, tem seu filho como bastardo. Ei, não é, amado? Nós não estamos falando de espancar filho. Nós estamos falando de ensinar com disciplina. Ah, mas é tão pequenininho. Ah, tão bebezinho. Ai, que lindo. Cala a boca, mamãe. Cala a boca, papai. Ah, que lindo. Vai fazer aquilo? Não faço. Ah, ele não entende. Tadinho. Vocês acham, querido, que o diabo ele tá pensando assim: ele não entende ainda, vou dar uma folga para ele? Não, queridos. O mundo espiritual é tão real quanto natural. Quanto mais você faz seu filho te obedecer, mais ele vai obedecer a Deus. Quanto mais
você faz seu filho, amado, fazer o que é certo, menos oportunidade o diabo encontrará na vida do seu filho. Aleluia. Ei, nós passamos todas as estações. Há estações deles pequenos, há estações deles como adolescente, há estação dele como jovens, e estamos enfrentando agora a estação dele como adultos. Meu filho, amados, com 44, o Márcio, qual? 3, 4, o Márcio, 44, 43, né? 43 anos. Meu filho, ano passado, ele entrou numa crise, ele trabalha numa multinacional, e ele entrou numa crise, e ele me ligou, ele disse, mãe, ele tentou falar com o Fran, ele não conseguiu falar com o Fran, e ele me procurou. Ele disse, mãe, eu não sei porquê, eu não estou feliz mais no trabalho. Eu não sei o que está acontecendo. Ganhando super bem, um cargo de chefia maravilhoso, ele é um grande profissional. E eu fiquei ouvindo aquilo. E ele disse, mãe, tem algo errado. E eu não sei, eu não estou conseguindo discernir o que é. E aqui dentro veio dentro de mim uma informação. O diabo quer roubá-lo. E eu disse, filho, há uma impressão dentro de mim que o diabo está confundindo a sua mente. Você não deve estar bem em algo e você está remetendo, você está direcionando isso para o seu trabalho. E ele disse assim, mãe, mas tudo está bem, fora essa área. Eu falei, filho, vá orar um pouco mais. Eu vou orar, vou conversar com o Fran e nós vamos te ajudar em oração. Mas não toma nenhuma atitude sem que você tenha certeza. Aquilo que você decidir, nós vamos pegar junto com você. Porque, querido, nós não podemos ter a responsabilidade de decidir as coisas pelos nossos filhos quando eles já têm idade para decidir. A única coisa que nós podemos fazer por eles é orar. E ele disse, tá certo, mãe. E eu contei para o Fran, quando o Fran chegou em casa, nós gastamos um tempo orando. E mais convicção chegou dentro de mim. O diabo está tentando roubá-lo. E, querido, nós nos posicionamos como pais e dissemos, diabo, pare de influenciá-lo, pare de enganá-lo, pelo poder que há no nome de Jesus. Ele vai ficar no lugar onde ele está, é a vontade do Senhor, e você não vai atrapalhá-lo. E esse sentimento vai embora dele, pelo poder que há no nome de Jesus. Uma semana depois, nosso filho ligou e disse, você sabe que tudo aquilo passou? Sabe o que aconteceu, querido? Ele foi promovido e ele teve aumento ainda de salário. E ele está na empresa, cada vez avançando mais. Aleluia. Por que o nosso filho nos procurou antes de procurar um pastor? Porque nós não somos pastores da igreja, nós somos pastores dentro de casa. O nosso primeiro rebanho é a nossa família. Aleluia. Nossos filhos, nossas noras, nossos netos, a nossa família é a nossa primeira igreja. Eu não quero, amado, ter respostas para ovelhas e não ter para os meus filhos. Eu quero que meus filhos, eles lembrem que eles dentro de casa têm um pai e uma mãe que ouvem a Deus. Que caminham com Deus, não, amado, de ouvir falar, mas de com Ele andar. Papai e mamãe, tudo que seu filho precisa
é ver vocês prostrados diante de Deus. Seu filho não precisa daquela escola, amado, que a metade do seu salário vai para a escola. Nada contra, amém, queridos? Entendam o que nós estamos aqui falando. Tantos pais, queridos, se trabalhando dia e noite para colocar seus filhos na escola bilíngue. Porque eu quero que meu filho saia de lá falando francês, inglês, alemão, falando não sei o quê. Mas dentro de casa não tem tempo para ensinar aos seus filhos as coisas de Deus. Não tem tempo para levar seu filho à igreja. Aleluia. Quais são as ofertas que seu filho lhe vê entregando no altar? Qual é a generosidade que seus filhos estão vendo você dá, amado, àquele que precisa? Sabe, queridos, eu não sei se a gente prega, né, no mesmo lugar tantos anos que a gente nem sei se eu falei já isso aqui. Mas eu lembro da vez, Francisco e as crianças me deram um Mercedinho de presente. Logo que saiu o carro Mercedinho. E eu amava, passava na rua, eu via aquele carro, e eu dizia para o Fran, ai meu Deus, eu ainda vou ter um desse. E chegou o meu aniversário e Francisco me deu com os meninos. E, amados, depois de 6 meses, estávamos na igreja, veio um pregador de fora, e o pregador disse assim, a igreja que nós morávamos nessa época em Belo Horizonte, a igreja era no primeiro andar. Então você entrava, era uma escada enorme, para você subir não tinha elevador. E o pregador que tinha saído de São Paulo para ir pregar lá em Belo Horizonte, ele disse assim, quem está feliz com uma igreja que não tem elevador? E pelo que eu estou vendo, a igreja tinha uns 400 membros. Eu estou vendo aqui, não tem idosos aqui. E nem pode ter, porque como é que eles vão subir essa escada? Quem está feliz que não pode ter idosos na igreja? E todo mundo ficou com a mão abaixada. Ele disse, vocês ainda estão aqui, porque vocês ainda não tomaram um posicionamento de fé. E eu ouvi aqui dentro de mim, semeia seu carro. Francisco não estava comigo na igreja, ele estava viajando em Belém do Pará, a trabalho. E na hora que chegou, amada, aquela nota dentro de mim, semeia o seu carro, e eu pensei, como que eu vou semear meu carro? O Fran não está aqui. Queridos, eu peguei meu celular, naquela época, foi logo quando lançou o celular, era aquele tijolão, nada discreto, o pregador pregando, e eu me escondi na cadeira, peguei o celular, amor, vou te fazer uma pergunta, responde rápido, Deus está falando para eu entregar meu carro, o que eu faço? Foi 1 minuto de silêncio. Eu acho que ele pensou, não, eu não ouvi o que ela disse. Ela me perturbou por causa desse carro. Ela, não é possível. E amor, responde. E ele disse assim, o carro é seu, faça o que você quiser. E eu, amado, peguei aquele documento do carro, da bolsa. Fui lá, era meu bispo, né? Era até um bispo, meu pastor. Fui lá onde ele estava sentado, com o documento do carro e a chave do meu carro. E eu disse para ele, essa é a minha semente para a gente sair desse lugar. E ele sabia que Francisco estava viajando. Ele disse, Tereza, deixa Francisco voltar e você me entrega. Aí eu disse para ele, eu já falei com ele. Aí eu cheguei em casa, amado.
toda alegre. Fui contar para meus filhos, eles tinham voltado da faculdade. Filhos, mamãe ficou sem carro. Mamãe semeou o carro na igreja. O meu filho, do meio, a Tereza, ele disse assim: você está louca? Mamãe, você enlouqueceu. O meu filho mais velho disse: mãe, você deu o seu carro, então você fica sem o seu carro. Não peça o nosso emprestado. Queridos, eu fiquei pensando, eu não preciso do diabo para me acusar, só tenho eles já. A legião estava lá. Era uma legião. E eu disse para eles: vocês estão sendo a boca do diabo. Vocês não estão vendo que vocês estão sendo a boca do diabo. Aí ligaram para o Fran, achando que o Fran não sabia. Qual foi a... Você não sabe o que a mamãe fez. Mamãe deixou o carro, mamãe doou o carro dela na igreja. Aí o Fran, eu autorizei. Aí o meu filho, eu só ouvi meu filho dizendo: vocês dois estão loucos. E sabe, queridos, fiquei sem um carro. Fran dividia o carro dele comigo. Cada um deles tinha um carro, só não o Tiago, porque o Tiago ainda era menor de idade. E eu não usava o carro deles. O Fran sempre dividia o dele comigo. 3 meses se passaram. Francisco recebeu um bônus da empresa. Aquele bônus enviado do céu, que não é previsto. Aquele bônus. O Fran comprou um carro melhor para mim. Agora deixa eu dizer um ensinamento de Deus para os meus filhos. E o Fran ainda trocou o carro deles dois. O Fran disse para eles: isso aqui é para vocês verem que uma semente da sua mãe abençoou vocês. Uma semente sua abençoa seu filho. Uma semente sua abençoa seu neto. Uma semente sua vai tocar as próximas gerações. Querido, você não está semeando só por você. Você está semeando e dando à terra sementes para que seu filho colha. Quando Deus disser para o seu filho, quando Deus disser para a sua filha, semeie isso, ele vai lembrar: papai e mamãe fizeram e Deus deu muito mais a eles. Aleluia! Ei, queridos, vamos trazer o céu para nossa casa. Vamos trazer o céu para nossa casa. Querido, trazer o céu, amado, é a coisa mais fácil que existe na terra. É a gente obedecer o que Deus diz. É a gente obedecer aquilo que Deus falou. É estarmos, amado, posicionados no fruto do Espírito. O céu, ele invade a nossa casa. Ele toma conta da nossa casa. Aleluia. Aleluia. Eu não quero, amadas, que meus filhos fiquem vendo no YouTube, no Instagram, no Facebook o que Deus faz. Eu quero que meus filhos vejam dentro da minha casa o que Deus faz. Eu não quero que meus filhos fiquem ouvindo aos pastores. Eu quero que meus filhos vejam os pais pastoreando. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos. Todas as situações que chegaram na nossa vida desafiadoras,
Já passamos situações dificílimas. Mas meus filhos nunca nos viram dizendo: onde está Deus? Meus filhos sempre nos ouviram dizendo: Deus está fazendo algo, mesmo que eu não esteja vendo. Ele é real. Ele é real. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, aqui tem, eu acredito que tem mães que têm um nora. Não é fácil, querido, você ter nora. Porque você sabe que você ter genro, o genro, a filha traz para dentro de casa. A nora, ela pega seu filho e leva para a mãe dela. É ou não é? Cadê as sogras? E, queridos, saber lidar com essa situação não é fácil. Não é fácil. E eu sempre fui aqui. Pai, me ajude. Senhor, me ajude, eu não quero. A casa é dela, ela tem que fazer o que ela quer, ela é a dona da casa. Aí eu fui uma vez na casa foi até da Érica. Ela já sabe disso, que eu já contei para ela, que eu já contei essa história. Ela diz: meu Deus, por onde você passou, eu não vou passar. Cheguei na casa, ela é uma empresária, ela trabalha, ela cuida da casa, ela tem prazer em cuidar da casa, ela tem uma ajudadora que vai uma vez na semana só. E, querido, fui lá ficar com a Laura. Quando eu abri a porta do guarda-roupa dela, a roupa veio toda para cima de mim. E eu fiquei olhando, como que ela está cuidando do meu filho? Na minha casa, as camisetinhas dele, a cueca era tudo dobradinha. As meias tudo no parzinho. Olha como está a roupa do meu filho. Aí eu pensei, eu vou arrumar. O Senhor falou: a casa não é sua. A casa não é sua. Peguei a roupa que caiu, joguei de volta. E saí do quarto. Aí eu pensei, né? Se eu falar com ela, ela me autorizar, o Senhor não vai ficar bravo. Ele falou que eu não podia fazer porque a casa não é minha, mas se ela permitir. Aí eu falei: Érica, posso arrumar seu guarda-roupa? Aí ela falou: Tereza, tá tudo bagunçado, porque amanhã vem a moça para passar roupa. Aí ela vai arrumar para mim. Aí eu falei: ah, tá bom. Aí eu ouvi o Espírito Santo falando: você quer me enganar? Ah, mas de Deus não se zomba. Aleluia. O que você está ensinando com as suas atitudes? O que você está ensinando com as suas palavras? O que você está ensinando, papai, mamãe? Como está a sua casa? O diabo não é dono dela. O diabo não tem poder sobre a sua casa. O diabo só pode tocar a nossa casa quando nós damos legalidade. Quando eu e você damos legalidade. Amados, nem a gente dando, ele já quer aparecer. Imagina a gente dando. É fácil? Não é fácil.
Eu não estou aqui, amado, contando um conto de fada. Ai, meu Deus, nosso lar da Tereza é, não, querida, vencendo todos os dias. Vencendo a vontade, amado, de brigar. Vencendo a vontade de dizer o que eu penso, o que eu estou sentindo. Ou vocês estão achando que esse homem lindo, maravilhoso, todo dia ele é um príncipe. Tem dia, amado, que ele vira sapo. E tem dia, querida, que eu sou a maior megera da vida dele. Mas nós decidimos deixar nossa porta da casa trancada para o diabo. Sou eu e ele que decidimos passar uma tranca na porta para o diabo não entrar. Querido, mais forte, deixa eu dizer algo, mais forte é quem se cala. Mais corajoso é aquele que se cala. É aquele, amado, que pensa que está engolindo. Ai, eu vou explodir. Vai nada. Você vai ser abençoado. Querido, quantas vezes Francisco já falou para mim? Você quer briga, né? Aí ele disse assim, não vou brigar com você. Aí eu fico olhando para a cara dele, amado. E eu fico pensando, ai, que vontade de matá-lo. Aí eu lembro que eu não posso matá-lo. Eu lembro que a palavra de Deus diz que eu tenho que amá-lo. Aleluia. Coloca a palavra de Deus dentro de você, querido. E você vai ver que na hora que você precisa, quando eu penso, eu vou matar ele hoje. A palavra de Deus salta, você tem que amar. Tudo que você deve a ele é amor. Oh, Espírito Santo, me dá só um minuto. Eu só preciso de um minuto. Querido, não existe casamento perfeito. Se você encontrar um casal de pastor que diga assim, ai, nós nunca na minha casa, a gente sempre pensa a mesma coisa. Olhe, pode ter certeza que o caminho dele para o céu já está pronto. E vão os dois juntos. Porque, querido, nós estamos caminhando para a perfeição. Nós juntamos as nossas vidas. Imagina duas pessoas imperfeitas se encontrando, mas que estão se tornando perfeitos juntos. Quando ele se nega, amado, a brigar comigo, ele está caminhando para a perfeição. Quando eu me nego, amado, a brigar com ele, eu estou caminhando para a perfeição. O sentimento de querer brigar ainda está vindo. Mas eu não brigo, porque eu estou caminhando para a perfeição. Eu decidi caminhar para a perfeição. Querido, só basta um minuto. Outro dia, minha nora preparou uma festinha para o meu filho. Aí ela disse assim, todo mundo diz no grupo, né? Que não pode ir, porque o aniversário dele era na sexta. E ela fez a festinha dele, a festa para ele no sábado. Aí ela disse assim, todo mundo diz no grupo que não pode ir na sexta-feira. Aí eu escrevi bem, bem grande assim, eu não minto. Aí ela, Tereza, só hoje? É por uma boa causa. Aí eu disse para ela assim, você sabia que na hora que eu menti, Jesus voltar, tudo que eu plantei é esquecido? A minha vida não está destinada ao inferno, mas ao céu. A festinha foi maravilhosa e foi surpresa, ninguém precisou mentir. Só uma mentirinha assim pequenininha.
Papai, você vai me dar isso? Vou, se você ficar bem comportado, vou lhe dar. Você está mentindo para o seu filho, porque ele não vai ganhar presente para ficar bem comportado. Você está comprando ele. Quando você diz isso, você está mentindo. São as pequenas raposinhas, amado, que vão destruir seu lar. Coisas que você acha insignificantes. Uma mentirinha aqui, uma historinha ali, uma coisinha aqui. Não vale a pena. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. Vale a pena andar na verdade. Pague o preço que for. Viva na verdade. Viva na plenitude da verdade. Seu filho sabe. Seu filho sabe. E meu filho, aí quando teve a festa, meu filho, ela contou para o Márcio, né? Ela falou, o meu filho falou para ela, você é louca em dizer um negócio desse para minha mãe. Porque meu filho sabe que na minha casa não existe mentira. Na minha casa existe a verdade plena. A verdade do Senhor. A verdade, amado, que atrai as bênçãos de Deus. Aleluia. Eu queria que passasse uma imagem. Vocês podem liberar aí, queridos? Eu quero que você veja essa imagem. Aleluia. Vocês estão vendo aí a águia segurando seu filho? Chegou a hora dele voar. E não é ninguém que o empurra, os filhos. São elas mesmas. São seus próprios pais. Amar não é segurar para sempre, é ensinar a voar. Vai chegar uma estação, amado, que terá que ser seu filho e Deus. E ele vai olhar para trás e vai lembrar de papai e mamãe como eram com o Senhor. E eles vão voar mais alto do que nós, com o Senhor. Nossas declarações com nossos filhos são: todos os dias, eles irão mais alto e mais longe do que nós fomos. Eles irão mais alto e mais longe do que nós já fomos. Com o Senhor. Com o Senhor. Em todas as áreas da vida deles, eles irão mais longe e mais alto do que nós fomos. Declara sobre seu filho todos os dias isso. Ele vai. Não importa se é um bebezinho, começa a declarar. Ele vai mais alto e mais longe. Ele vai mais alto e mais longe, porque ele tem compromisso com o Senhor. Aleluia. O melhor lugar, queridos. Você viu no meu neto dizendo? A minha avó e o meu avô nos ensinam a estar na igreja. A imagem deles. Meu outro neto, né? Eles dois têm 16 anos. Ele dizendo, eu sei que a minha vida não seria como é, se não fosse meu avô e minha avó. Os pais viram esse vídeo. Os meus filhos viram, choraram. Você viu meu filho falando, graças a Deus, é isso que eu tenho para passar para os meus filhos.
Aleluia. Vamos relembrar o que Deus nos disse. Você é grande e forte. As nações serão abençoadas por sua causa. Eu vou dizer aqui, as famílias de Cascavel serão abençoadas por causa da sua família. A sua família será um exemplo para as famílias de Cascavel. As famílias que estão sofrendo, a sua família será uma referência. Porque eles vão olhar para a sua casa, eles vão olhar para os seus filhos e eles vão dizer: nessa casa Deus está presente. Você pode ficar em pé. Aleluia. Eu quero pedir à equipe de louvor. Aleluia, para a gente cantar essa última música. E eu quero que você agora com o seu cônjuge aí, né? Você que ainda não casou, ou você veio para aprender porque vai casar, lembra da palavra do Senhor. Não diga para o outro, você está vendo o que Deus disse? Você está ouvindo o que Deus disse? Não diga para você, eu ouvi o que o Senhor falou. Eu ouvi o que Ele disse. E eu vou me posicionar assim. Eu vou me posicionar assim. Queridos, a gente precisa parar de ficar cobrando um ao outro. Você não é crente, você não ora, você não é mais o quê? Você é mais não sei o quê? Você não lê a Bíblia? Ei, faz você. Faz você. E você vai ver, amado, a motivação que vai dar quando alguém, amado, está fazendo algo e a gente está vendo o resultado na vida dessa pessoa. Aleluia. Foi você que ouviu. Deus está falando com você. Deus está falando individualmente. Cada palavra. Porque cada um aqui, amado, tem uma história. Eu tenho uma história de vida. Francisco tem uma história de vida. Eu tenho as minhas, amadas, expectativas em Deus individualmente como mulher. Ele tem as expectativas dele como homem individualmente. Nós cremos um pelo outro. Nós cremos pelo sucesso um do outro. Na minha casa não tem disputa. Quem é mais crente, menos crente. Quem é mais vitorioso que eu? Não, amado. Nosso Deus é o mesmo. O seu Deus é o mesmo do pastor Tiago e da Idiara. Eles também têm que vencer situações, como você. Não existe casamento perfeito, mas existem casamentos todos os dias caminhando para a perfeição. E é nesse caminho que Deus vai, amado, liberando as nossas bênçãos. É nesse caminho que nós estamos andando e o Senhor está liberando as nossas bênçãos. Quando a gente olha, a Bíblia diz, amado, que as bênçãos correm atrás da gente. Não somos nós que estamos correndo atrás de bênção, elas estão nos alcançando. Porque Deus é o Senhor da nossa casa. Hoje, quando vocês entrarem em casa, quando vocês abrirem a porta, digam: Senhor, reina no meu lar. Nós
permitimos que o Senhor reine no nosso lar. E Ele vai reinar ajustando suas finanças. Ele vai reinar, amado, não deixando que a doença prevaleça. Ele vai reinar na sua vida profissional. Ele vai reinar trazendo, amado, o que você precisa, dando o melhor para os seus filhos. Aleluia. Você terá para dar, não pedirá emprestado. Ei, famílias, essa é a promessa de Deus para nossa casa. Nós teremos para dar, não vamos pedir emprestado. Isso faz parte da promessa de Deus para o nosso lar. Nossa casa é bendita do Senhor. Nossa casa é uma igreja, a igreja de Cristo. E ela tem um pastor. Ela tem uma mulher sábia. Ela tem filhos obedientes. É esse lar que nós temos. Não é um lar confuso. Não é um lar, amado, que está fora dos princípios de Deus, fora da palavra de Deus. É um lar cheio dos princípios de Deus e da palavra de Deus. E enquanto eles cantam, vocês agora como casal, façam isso. Pai, reina no nosso lar. Seja o Senhor do nosso lar. Se pedir, amado, alguma coisa ficou desajustada, é hora de pedir perdão. Pai, me perdoa, Pai. Me perdoa pela falta de paciência, porque eu falei que eu não devia. Conserta com o Senhor, querido. Primeiro com Ele, porque Ele viu. Ninguém viu. Ninguém na igreja viu. Ninguém na igreja vê, amado, esses momentos em que eu e Francisco estamos querendo. Ninguém vê. Mas a gente chega na igreja, tudo love. Aleluia. Mas o Senhor viu. Então essa é a hora de você consertar com o Senhor. Até domingo ainda tem muita coisa para acontecer. Mas lembre de algo. Você vai viver esse final de semana o sobrenatural do Senhor. E o seu lar nunca mais será o mesmo. Não é uma promessa da Teresa. Foi o Senhor que disse: eu vou surpreendê-los. Aleluia. Pois vamos cantar enquanto a gente tem uma conversa com o Senhor. Aleluia. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura-me, amor, eu sei, nunca vai soltar.
aqui que estão precisando de um milagre financeiro. Eu queria que você, como casal, viesse aqui na frente, porque nós vamos orar por esse milagre. Você precisa de uma intervenção do Senhor imediatamente na sua vida financeira. Quero que você venha aqui. Querido, deixa eu dizer uma coisa, não sinta vergonha disso não, viu? Não tenha vergonha disso. Existem fases na nossa vida. Existem fases na nossa vida. E esta é uma fase que você precisa de uma intervenção de Deus na área financeira. E a unção está aqui para despedaçar esse jugo. A unção está aqui, querido, para fazer acontecer milagres. Você sabe o que é milagre? Você não vai explicar como foi que aconteceu. Milagre, amado, é aquilo que a gente não explica, é aquilo que a gente vive, mas naturalmente você não consegue explicar. E é o que vai acontecer nesse momento. Vocês vão contar o testemunho de vocês. Como foi que Deus mudou a situação financeira da sua casa milagrosamente. Cadê Idiara? A Idiara tá aí. Ti, você precisa ficar aí? Posso sair? Você ajuda? O louvor pode continuar. Se nós tivermos uma palavra, amado, para dar, nós entregaremos. Se não, receba da unção. Receba da unção, amado. Você não está recebendo uma mão na sua cabeça. Você está recebendo a unção do Senhor. Honre a unção, que é ela que vai despedaçar esse jugo. Deus chamou o seu lar para ser próspero. Deus chamou o seu lar para ser próspero. As riquezas da terra pertencem ao seu lar, pertencem à sua casa. E elas chegarão. E elas chegarão. Elas estão sendo liberadas essa noite. E você vai lidar com as riquezas do Senhor com sabedoria. Você vai lidar com sabedoria. Eu sei que tem situações aqui, amado, que foi por falta de sabedoria, de administrar seus bens, os seus recursos. Mas não tem problema. O Senhor é o Deus, amado, que conserta até isso. Daqui pra frente você vai fazer do jeito certo. Se você não sabe nem administrar, você vai pedir conselhos, você vai pedir ajuda, mas o seu lar vai ser próspero. A prosperidade do Senhor na área financeira. E eu vou dizer mais. Ti, pode prestar atenção. Nós estamos diante de homens e mulheres que serão coluna financeira dessa igreja. Lembre quem foi que lhe deu. Porque eu percebo no meu coração que tem casal aqui que tem dito ao Senhor: Pai, entregue nas minhas mãos para eu ajudar mais a minha igreja. Você tem dito isso para o Senhor e o Senhor tem ouvido a sua oração. Eu quero ser alívio financeiro para a minha igreja. Você tem dito isso para o Senhor. Você se entristece quando você vê algum desafio na igreja e você não tem sobrando, não tem para dar. Abre suas mãos, porque você terá para dar. Porra, chacarabalabalabasou.
Vamos orar junto. Oh, em nome de Jesus, Pai. Mudança financeira. Desfrutamos